Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu venho por meio desse vídeo trazer aos irmãos uma palavra sobre a questão do que nós passamos agora nesses últimos dias, nessas eleições, porque a igreja ela tem se levantado contra o comunismo, né, defendido pelo PT, e a igreja tem apoiado com bastante ênfase o presidente Bolsonaro, e até com alguns exageros, né? Isso aí nós temos que concordar, entendeu? Porque nós temos que ter cuidado com esses excessos. Nós não estamos ali colocando a pessoa, né, como o ponto principal. Não, é o que a pessoa defende, entendeu? É o que a pessoa defende. Bolsonaro, ele não é um crente, um cristão, um evangélico de fato, entendeu? Isso aí tá na cara, meus irmãos. Ele deu uma melhorada agora por conta da política, por conta dos apoiadores, ele teve que, entendeu? Mas ele não é cristão. Por que nós defendíamos eles? Defendíamos eles porque pelo que ele defendia, certo? São os princípios que ele defendia que nós estávamos defendendo. E aí, por conta dessas defesas, né, a pessoa, né, nós erramos. Não é defender a pessoa, é defender o que a pessoa defende. No caso do Bolsonaro, né? E aí, ele era uma pessoa que tinha muita simpatia e ainda tem simpatia pelos princípios que defende a família, entendeu? Enquanto que o outro partido, que era de esquerda, nós sabemos, né? E aí nós vemos exemplos em outros países, que não defendia, assim, de fato, os princípios cristãos. E aí a igreja está mais do que certa ainda em lutar em favor desses princípios. Certo? A igreja não pode se calar diante dessas coisas, dessas bandeiras que se levantam contra o cristianismo, contra a fé cristã, contra a família. Não podemos nos calar. Certo? E aí, nessa política, nessa eleição aí, Bolsonaro foi muito bem apoiado pelos cristãos, né, pelos católicos também, certo? E muita gente apoiou ele na área religiosa, e a gente tinha aquela fé de que ele iria ganhar. Muitos estavam com muita convicção de que Bolsonaro iria ganhar, certo? Só que eu penso o seguinte, meus irmãos, muitas das vezes as coisas não saem do jeito que a gente quer. E aí uns 2 ou 3 dias antes do segundo turno, lá em minha igreja, eu até ministrei sobre isso aí, uma palavra, né, e eu utilizei os textos, né, e essa é a palavra que eu quero transmitir para os irmãos hoje. O texto lá de Êxodo capítulo 9, versículo 16. Onde Deus fala para o próprio faraó que foi Deus que o escolheu. E Paulo lá em lá em Romanos capítulo 9, versículo 17, ele utiliza o texto de Êxodo 9, 16, para dar ênfase a essa verdade. Onde Deus, falando para faraó, dizendo, eu te escolhi, né? Eu te escolhi, para que o meu poder se revele através de ti, certo? E para que o meu nome seja conhecido em toda a terra. Então, esses eram os 2 propósitos de Deus em escolher Faraó, né? Para que o poder de Deus fosse conhecido através de Faraó, né? Porque na perseguição, né, aos israelitas, quando os israelitas chegam no Mar Vermelho, e o Faraó está chegando ali para pegar os israelitas, Deus pede para que Moisés, né, toque nas águas com a vara, e o mar se abre, e o povo passa. E isso aí ficou registrado na história, né? Essa verdade ela é conhecida em todas as nações, né? A verdade de que Deus revelou seu poder através do poder de Faraó, né? Faraó achava que tinha todo o poder nas mãos, mas Deus quis mostrar através de Faraó que o poder pertence a Deus. Segundo lugar, para que o meu nome seja conhecido em todas as nações. E através da história dos hebreus, né, o nome de Jeová, o Senhor nosso Deus, Deus Todo-Poderoso, né,
Jeová Shalom, Deus da paz, certo? Foi conhecido, né, e é conhecido até hoje através daquele relato bíblico. Esse foi o propósito de Deus escolher Faraó. Mas tinha outros propósitos também, irmãos, porque Deus tinha um fator, um dos fatores do Senhor levantar líderes, porque a Bíblia nos diz, Daniel fala, lá em Daniel 2, versículo 21, ele diz que é Deus quem abate os reis e é Deus quem eleva os reis. É Deus que levanta os reis, que coloca os reis nos tronos e é Deus que abate os reis. Então, Deus é Ele quem estabelece reis. É Ele que estabelece as pessoas, aqueles que irão liderar. E é nesse ponto que eu quero falar com você. Porque da mesma forma que Deus utilizou Nabucodonosor para ir lá, né, em Israel, raptar todo aquele povo e levar como escravo para a Babilônia e deixar eles lá por 70 anos. E depois que Israel sai da Babilônia, depois dos 70 anos, Israel nunca mais cometeu idolatria. Israel tinha o maior pecado de Israel era esse. Era se curvar diante dos ídolos. Ele sempre, por mais que Deus usasse de bondade, de misericórdia, e abençoasse aquele povo, o povo era sempre na rebeldia. Vez por outra caía na idolatria. E Deus utilizou um rei perverso, um imperador perverso como Nabucodonosor, assim como utilizou um rei perverso como o Faraó, para punir a nação, para punir o povo, para que o povo, na hora que da pressão, reconhecesse que Deus é Deus. Entendeu? Reconhecesse que Deus é Deus. Vocês acham que Israel não queria que Faraó fosse um rei bonzinho? E tratassem eles bem, e defendesse a família, defendesse a fé deles? Vocês não acham que aquele Israel que foi levado para a Babilônia não queria, né, um Nabucodonosor bonzinho, que defendesse a fé dos israelitas, né, defendesse a família, né? Mas o Faraó que levou, que raptou, que teve Israel como escravo, não era um Faraó bonzinho. A Bíblia nos diz que ele não conhecia José, certo? Ele era perverso, assim como Nabucodonosor. E quando eu olho o retrato da história hoje, né? Porque nós estávamos empolgados, certo? O Bolsonaro vai ganhar. E aí nós fomos frustrados, nós ficamos decepcionados com o resultado. E aí o que é que nós temos que fazer? Nós temos que ir para a Bíblia, para a palavra de Deus. E entender que as coisas não são do jeito que nós queremos. É certo que nós temos que defender a verdade, mas muitas das vezes as coisas não saem do jeito que nós queremos. É Deus que abate os reis e é Deus quem eleva os reis. Se o Lula ganhou, certo? Se o Lula ganhou é porque foi Deus que permitiu, foi vontade de Deus que ele estivesse lá. Porque Deus tem propósito nessas coisas. Deus tem propósitos. E quais são os propósitos? Eu não sei. Eu não sei. São coisas que a gente fica na dúvida. Senhor, por que, Senhor? Em toda circunstância ruim, a gente fica, meu Deus, por que, Senhor? O que está acontecendo? Por que que isso está acontecendo? E Deus às vezes não nos dá a resposta. Porque Ele quer tão somente nos avaliar para saber se diante do caos, diante da tempestade, nós ainda confiamos nele. Portanto, meu querido, glorifica o nome do Senhor. Não fica aí murmurando, reclamando, porque o opositor ganhou. Não, glorifica a Deus. Ele está lá porque Deus colocou lá. E ele vai ficar até a hora que Deus quiser. Porque é Deus que levanta e é Deus que abate. Entendeu? O que a igreja tem que fazer? A igreja tem que continuar na posição da igreja, defendendo a verdade, sabe? E confrontando a mentira, a falsidade. Esse é o papel da igreja. Entendeu? Mas pode ser que houve aí lá algumas falcatruas lá nas urnas. Se houve isso aí, é problema da justiça, a justiça que vai correr atrás. Certo? Eu não posso falar uma coisa que eu não sei se é verdade. Então eu tenho que ficar quieto. Entendeu? E a justiça vai ver se é verdade. O que eu estou falando é que quando um rei é instituído, um governante é instituído, um presidente é instituído, em primeira instância foi Deus quem instituiu. Não importa quem seja ele,
porque Deus tem propósitos em tudo. É Ele quem está no trono, é Ele que tem todo o poder, é Ele que é o soberano. Né? Isaías 43:13. Ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Então, meus queridos, descansa no Senhor, glorifica o Senhor, permanece na fidelidade a Deus, porque Deus está no controle e Ele está trabalhando para a honra e glória do nome dEle. Essa é a palavra que eu estou passando para vocês, para que vocês possam meditar nesta verdade e o nome do Senhor seja glorificado. Amém?